Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que vierem pela primeira vez. É uma alegria, primeiramente, uma satisfação poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho na tarde de hoje, aproveitar que o calor deu aquela trégua, né, com uma semana bem quente, que a gente vai poder fazer algumas reflexões em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho de Jesus. E aconteceu um fato muito curioso antes da gente começar. Se vocês talvez estejam sentindo algum cheirinho de fumaça, é porque o nosso notebook nessa semana pegou fogo aqui na casa, né? Um momento que não havia ninguém, e graças ao amparo que todos nós temos aqui, né, o amparo dessa casa, o pior não aconteceu. Então, quando o rapaz do ar-condicionado veio aqui, ele se deparou com a casa puro carbono, né, pura fuligem, e o computador aqui no púlpito simplesmente torrado. E é muito curioso porque ele estava sob uma toalha, queimou a madeira do púlpito, o púlpito não queimou todo, o computador praticamente não existe mais, e a casa, graças a Deus, está intacta, né? Então é muito curioso porque às vezes por menos casas domésticas, elas simplesmente desaparecem. Às vezes por uma bateria de celular, por algo assim. Então, só para a gente ter aquele sentimento de agradecimento que nós temos a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez, graças talvez ao amparo que a espiritualidade nos auxiliou, e não era o momento talvez de nada pior acontecer, né? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, 2 meses praticamente, aí a gente está do ano de 2025, e eu me lembro que em dezembro eu fiz uma exposição numa casa espírita lá em Faxinal do Soturno, em que eu trouxe um tema a respeito da felicidade. E nesse tema sobre a felicidade, eu aproveitei o final do ano, né, que a gente está ali com aquela disposição para as festas, aquela alegria que toma conta da maioria dos lares, né, da maioria das pessoas, né. Alguns nem tanto, porque às vezes o ano ele vem cheio de desafios, pessoas às vezes perdem seus entes queridos próximo às datas festivas, e isso é muito triste, né? Isso causa muito sofrimento. Mas eu lembro que ao falar sobre a felicidade, eu propus, né, para aqueles que me ouviam, que a gente iniciasse o ano com novas metas na área do espírito, não só metas materiais, como às vezes entrar na academia, deixar de tomar refrigerante, parar de comer doce, mas que a gente traçasse algumas metas para o nosso espírito, né? Que nós nos víssemos como seres espirituais e não somente como seres morais. E a gente aproveitar aquela transição do ano que nos traz muita esperança e que nos parece que é uma nova partida, um novo recomeço, e a gente se utilizasse disso como um combustível para continuar seguindo em frente. Porque eu vi algumas pessoas falando, e a gente teve um fato na família, pessoas que desencarnaram no ano passado, né? E pessoas dizendo que ainda bem que o ano de 2024 terminou, porque parece que para alguns foi um ano muito pesado, um ano de muitos desafios, um ano em que a pessoa simplesmente teve que se colocar à prova. E 2025 começa e a gente vê que nem sempre as coisas mudam como a gente gostaria. Parece que só muda o número final ali do ano, mas que os problemas às vezes são os mesmos, as pessoas que convivem com a gente carregam às vezes as mesmas imperfeições, nós não conseguimos nos desvencilhar daquelas imperfeições que nos atrasam muitas das vezes, e parece que o ano começa, já daqui a pouco chega março, passam essas festas de carnaval, começam as aulas e o ano começou. E às vezes a gente vai ver, e as metas que a gente prometeu talvez lá no final do ano, será que a gente consegue cumprir? Será que a gente realmente consegue pôr na prática aquilo que a gente se propôs a fazer, que a gente às vezes promete lá no início do ano, aproveita aquele clima, coloca aquela camiseta amarela, achando que aquilo ali vai nos dar dinheiro, né? Quisera que fosse assim, né? Se a gente passasse com a cor certa e aquilo ali fosse realmente fazer a diferença na nossa vida, né? Eu conheço pessoas, inclusive dentro da minha casa, que falam, nós temos que passar de branco porque o branco vai trazer paz, vai trazer alegria. Hoje eu vou passar de amarelo porque o amarelo traz dinheiro. Imagine Deus ou escutando esse tipo de coisa dizendo assim,
Será que simplesmente a cor da roupa vai fazer com que você realmente tenha dinheiro? Será que usar branco vai te trazer a paz durante todo o ano que vai se iniciar? Será? A gente já é maduro o suficiente, às vezes, para a nossa razão nos dizer que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque, afinal de contas, nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações. Ponto final. Não há para onde a gente fugir. Quando Allan Kardec classifica o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, quer dizer que 100% das pessoas que aqui se encontram, e eu posso dizer com toda certeza que 100% das pessoas que se encontram aqui dentro da casa hoje passaram ou estão passando por alguma provação. Quiçá estão passando também por uma expiação, que às vezes é um pouquinho mais doloroso. Mas provação, com certeza, todos nós passamos desde o momento que nós viemos ao mundo, né? E é curioso porque parece que alguns já passam por essa provação logo que nascem, tem outros que vão passar pela provação na metade da infância, outros na juventude, outros na idade mais adulta, outros na idade mais avançada, mas todos nós passamos. E a gente se pergunta, né? Onde que está Deus, às vezes, neste momento, né? Que às vezes a gente vê um bebê com 3 dias, recém-chegado ao plano dos encarnados, em 3 dias volta para o plano espiritual. Enquanto tem pessoas com 99, com 80, que também vão retornar ao plano espiritual. E a nossa vida é feita disso, de desafios, de dúvidas, de interrogações, em que a gente muitas das vezes, até praticamente boa parte do tempo, a gente fica se perguntando, né? Por que comigo? Por que as coisas acontecem? Por que aquele emprego que eu tanto desejava não chegou na hora certa? Por que eu perdi o emprego? Por que o meu familiar me deixou? Por que aquele relacionamento se desfez, se parecia tudo tão maravilhoso? Por que aquela enfermidade chega no momento que a vida parece que está fluindo muito bem? E eu arrisco a dizer, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, dentre todos nós que estamos aqui, nós podemos separar aqueles que estão vivendo um momento difícil, né? Às vezes receberam algum diagnóstico não agradável. Tem aqueles que estão vivendo um momento difícil, às vezes no trabalho, um desemprego. Tem aqueles também que estão vivendo um momento pleno da vida, que estão em plena felicidade, que estão curtindo aquela, né, surfando aquela onda de felicidade. E também tem aqueles que às vezes não sabem ainda, mas vão passar por um momento difícil na vida. Então, se eu estiver errado, alguém me corrige e diz assim, ó, eu não estou em nenhum desses quadros que tu tentou apresentar. E a gente, falando sobre isso, a gente vai entender que a vida, né, a vida do espírito, ela é uma continuidade. Nós ouvimos falar dentro da doutrina espírita que nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um início, pois fomos criados por Deus em algum momento, e de alguma forma que nós não sabemos, e a doutrina espírita não consegue nos explicar, porque ainda não faz parte da importância do nosso conhecimento, saber quando e como fomos criados, mas nós somos criados de um Criador, né? Então, todos nós temos Deus como nosso Pai e que nos criou em determinado momento e que Ele é todo amor, todo bondade, todo sabedoria. E Ele nos criou simples, ignorantes, e aqui nós estamos, talvez há milhares de anos, alguns há centenas, mas nós estamos ali, trilhando essa estrada longa e ensolarada que é a vida. Só que essa estrada longa e ensolarada, ela tem, de distâncias em distâncias desiguais, ela tem algumas florestas. Na semana passada o Anset trouxe o planejamento reencarnatório, onde ele pôde falar da reencarnação, e a reflexão de hoje a gente vai ver que a gente vai refletir um pouquinho parecido com esse tema, mas a gente vai falar de um ser espiritual que está sempre junto conosco, que são os nossos anjos guardiães. Então, como eu havia falado, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele escreve um texto brilhante, intitulado A Estrada da Vida, onde ele vai fazer uma comparação com tudo isso que eu disse.
Ele vai nos dizer que a nossa vida espiritual, que é a vida normal do espírito, que às vezes a gente se confunde achando que a vida material é a vida principal, é a vida normal, que todos nós vamos viver encarnados como se fosse para sempre, porque às vezes a gente quer curtir tanto a vida que a gente acha que o fim nunca vai chegar, o fim dessa existência. Então Allan Kardec ele faz uma analogia brilhante, onde ele vai nos dizer que a vida normal, a vida do espírito, que não é a vida que nós vivemos aqui, sim no plano espiritual, onde lá estão os seres que nós amamos muitas das vezes. Então essa é a vida normal do espírito. O normal para a gente é viver todo mundo do lado de lá, no plano espiritual. Isso que a doutrina espírita nos ensina, que essa é a vida principal. Então, os teus amores, as pessoas que tu ama, as pessoas que tu tem carinho, o certo é nós vivermos todos do lado de lá. Os avós, os pais, né? A nossa mãe. Só que uns vêm primeiro e outros vêm depois. Então, veio primeiro o avô, o bisavô, a bisavó, a avó, depois vêm os nossos pais, a nossa mãe, e eles vêm para depois vir a gente. Só que a ordem que nós viemos de lá para cá, ela é dessa forma, só que a ordem de volta ao plano espiritual, ela nem sempre é aquele que veio primeiro, é o que vai primeiro, né? Todos nós já constatamos isso. Nem sempre aquela bisavó que veio é a primeira que vai retornar à pátria espiritual. E quando Allan Kardec escreve esse texto, dando o exemplo de que a nossa vida espiritual, que é essa vida normal, é como se ela fosse uma estrada longa e ensolarada. Imaginemos agora a 287, num dia de sol como esse, um dia bonito, um dia bem ensolarado, um dia feliz. Essa é a nossa vida espiritual. Só que dentro dessa vida espiritual, dentro dessa estrada, há algumas florestas que Kardec vai fazer referência. Em distâncias desiguais, há algumas florestas que esse viajor, que somos nós, precisamos atravessar. E essas florestas vêm a ser as existências corporais. Então, a estrada longa é a vida do espírito, a vida normal, e as florestas são as existências corporais. E diante da primeira floresta, aquele viajor, ao sair daquela estrada ensolarada, ele se depara com aquela mata fechada, né? O sol ali já não penetra mais, porque aquela existência para muitos de nós, ela é dificultosa. E naquela primeira viagem ele entra um pouco perdido ainda, vai por um caminho, vai por outro, não sabe muito bem como conduzir. E atravessando ele é machucado às vezes por alguns espinhos, alguns obstáculos que aquela floresta apresenta, mas ele consegue chegar ao final da floresta. E ao chegar ao final da floresta ele vai visualizar aquela estrada linda e ensolarada novamente. E ele vai, de uma distância um pouco maior talvez, ele vai adentrar a uma nova floresta. Só que agora ele já está um pouquinho mais experiente, porque aquela floresta anterior já lhe deu um pouquinho mais de conhecimentos, um pouquinho mais de experiência para que ele pudesse avançar e seguir adiante. Então ele entra na segunda floresta, também uma mata fechada, uma mata escura, onde ele vai se machucar, mas dessa vez ele vai se machucar um pouquinho menos. Só que nessa floresta ele encontra um lenhador. E esse lenhador, ele consegue lhe indicar o caminho para onde seguir. Porque o lenhador, ele já está na floresta, ele já participou dessas florestas há muito tempo. Então ele sabe como conduzir. Então às vezes ele vai abrindo o caminho para aquele viajor que ali se encontra, ele vai mostrando como fazer, e o viajor ele consegue sair novamente dessa floresta, menos machucado do que na primeira vez. E ao sair da floresta ele encontra novamente a estrada linda e ensolarada. E numa próxima floresta que ele entra, dessa vez agora mais maduro, mais confiante, porque ele tem a esperança de que ao sair da floresta ele vai encontrar a estrada ensolarada novamente. Então ele entra nessa nova floresta, já agora com mais conhecimentos, lembrando daquilo que o lenhador havia lhe dito, ele tira aquela floresta com um pouco mais de êxito. Só que essa última floresta ela dá no cume de uma montanha. E ao chegar ao cume dessa montanha, ele encontra um senhor, e esse senhor lhe dá os parabéns por ter atravessado aquelas inúmeras florestas,
que são as nossas existências corporais, relembrando, e ao olhar lá de cima, todo aquele trajeto que ele percorreu, ele vai ver que as florestas, elas eram pequenas, porque no local onde ele se encontrava era muito alto, e ele via que todos aqueles percursos que ele passou, aos olhos dele agora, eram coisas pequenas, e ele via cada floresta e também a estrada que ele percorreu. E esse senhor vai dizer para ele: eu não posso te deixar na ociosidade, porque a ociosidade vai te causar um tédio. Afinal de contas, quem gostaria de viver na ociosidade o tempo inteiro, né? Ninguém gosta de ficar no ócio, de ficar sem nada para fazer. É bom durante quando a gente está de férias, num período curto da vida. Agora, experimenta ficar isso uma vida inteira, né? Vai causando ali um certo incômodo. Então ele diz para ele que o ócio lhe daria um certo tédio, que agora era necessário que ele voltasse lá para aquela estrada onde há irmãos como ele, viajores como ele, que estão passando pelas mesmas florestas que ele passou. Só que agora ele vai ajudar aqueles irmãos a passar pelas dificuldades que as florestas apresentam. E ele aceita o desafio e ele volta. Então, relembrando, essa estrada linda e ensolarada é a nossa vida como espíritos. E as florestas que causam obstáculos às nossas vidas são as existências corporais. E neste momento nós estamos dentro de uma destas florestas, onde os desafios diariamente se colocam à nossa frente. Às vezes os desafios estão dentro do nosso lar mesmo, às vezes é naquele marido chato, é naquela esposa que às vezes nos incomoda, e a gente também muitas das vezes incomoda as pessoas, sem saber, porque a gente ainda julga bastante. Então a gente se encontra dentro dessa floresta e a gente precisa atravessar ela. Como Kardec faz essa analogia brilhante, que eu recomendo a todos que leiam esse texto, que é um texto maravilhoso. Eu pude resumir ele aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas ele é um texto fantástico que vai exemplificar de fato o que é a nossa vida e vai trazer respostas para as dúvidas que a gente carrega ao longo da nossa trajetória. Então, diante dessa floresta que nós nos encontramos, nós podemos sair mais lesionados, nós podemos sair menos lesionados, e isso tudo vai depender da maneira como nós encaramos a vida corporal. Vai depender do ponto de vista que nós olhamos essa vida corporal. Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre o ponto de vista, justamente porque ele quer introduzir para a gente de, dependendo da maneira como a gente vê a vida, a gente pode sofrer mais ou a gente pode sofrer menos. Se nós olharmos simplesmente com os olhos do corpo, achando que nós somos simplesmente essa massa de carne, e essa é uma das questões que está no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos, o Allan Kardec pergunta o que é o corpo humano sem o Espírito, sem a alma que habita nele. E os Espíritos respondem: um aglomerado de carne, é uma massa de carne. Simplesmente, quando nós deixarmos essa floresta, essa existência, o corpo que fica, ele é simplesmente um aglomerado de células, ele é uma carne que vai voltar para a Terra novamente. Dependendo da maneira como a gente olha a nossa vida, e se a gente está tão, às vezes, dentro desse mundo corporal, e a gente não arreda o pé dizendo assim: eu não quero saber dos conhecimentos espirituais porque eu estou preocupado com a minha vida. Eu quero estudar, eu quero ganhar dinheiro, simplesmente isso que eu quero fazer. A gente pode sair daqui enlouquecido, a gente pode deixar essa floresta enlouquecido. E todo esse planejamento reencarnatório que o Ansete trouxe na semana passada para a gente, essa programação espiritual que é feita antes do nosso nascimento, ela é simplesmente um planejamento. Mas quando a gente entra na floresta é como se a gente às vezes dissesse assim: eu não quero seguir esse planejamento. Sabe quando a gente coloca no GPS que a gente quer para tal lugar e o GPS manda virar à esquerda e a gente diz assim: não, eu vou ir reto. Muitas das vezes a gente faz isso na vida. O planejamento era que nós dobrássemos à esquerda. E a gente diz assim: não, eu é que sei, e eu vou seguir reto. E aí o GPS faz o quê? Recalcula a rota para a gente. E ele vai dizer assim: mais à frente você vira agora à esquerda novamente. E a gente insistentemente vai dizer assim: não quero, eu quero seguir em frente. E às vezes a gente está tomando o caminho errado na nossa vida e a gente não se dá conta. Até que aquele GPS ele se afasta, ele vai dizer assim: ó, eu não consigo mais
talvez te ajudar a seguir a tua vida. Então eu vou me afastar e vou deixar que você siga a sua. Então lembrem daquele lenhador da história que Allan Kardec nos trouxe? Esse lenhador é tido como o anjo guardião de cada um de nós. Um dia, quando nós tomarmos a posição e que nós chegarmos ao cume da montanha, depois de ter passado essas inúmeras, milhares, a gente pode até arriscar dizer, florestas que estão na vida do Espírito, na estrada longa e ensolarada, nós seremos talvez não, com toda certeza nós seremos o lenhador que voltará e irá auxiliar aqueles que ainda estão perdidos dentro da floresta, que às vezes não conseguem enxergar a luz no final, por onde que eu saio daqui? E às vezes estão ali andando em círculos, cometendo erros, passando por obstáculos, se machucando. Mesmo machucado, volta, repete o erro novamente, se machuca novamente, quebra a cara, até que alguém vem e diz assim, vamos por aqui, é por aqui que a gente tem que ir. Então o anjo guardião na nossa vida é algo muito importante, é um ser muito importante, porque mesmo que a gente às vezes não se dê conta, ele faz parte de uma lei natural. E está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção do mundo corporal, em que Allan Kardec vai se debruçar e vai nos fazer questionamentos aos espíritos perguntando: há algum ser que se liga aos encarnados? E os espíritos vão dizer que sim. Há um ser espiritual que recebe uma missão de Deus para nos auxiliar durante a travessia da floresta. Então todos nós que estamos aqui temos ao nosso lado, ligados a nós, 24 horas por dia, não precisa de sinal de Wi-Fi, não paga internet, mas ele está ligado a nós. Por quê? Porque ele quer nos orientar, ele quer às vezes nos mostrar o caminho. Só que vocês vão se perguntar, será que isso é verdade mesmo? Como é que eu não sinto isso? Como é que eu não vejo isso? Imagina se nós tivéssemos a consciência plena de que há alguém nos conduzindo na nossa vida. Nós simplesmente deixaríamos no piloto automático e deixa que ele me leve, então. Nós não teríamos conhecimento, nós não obteríamos conhecimento algum e talvez nós não chegaríamos ao cume da montanha com as nossas próprias pernas. Mas há sim um mentor espiritual ligado a nós 24 horas por dia. Só que a gente precisa fazer a amizade com esse mentor. Sabe quando vem aquela vozinha na consciência, aquela coisinha que diz assim, por que ao invés de tu ir por aqui, tu não vai por aqui hoje? E a gente diz assim, olha, eu tive a ideia de ir por aqui, e eu vou. E ao pegar aquele caminho, eu me livrei de algo que talvez poderia acontecer comigo. Eu lembro que a minha avó contava uma história quando eu era criança, de que ao sair de casa, ela saiu de casa com aquele pensamento de que a panela tinha ficado no fogo. E ela foi, caminhou para ir até a parada de ônibus, e ao chegar na parada de ônibus, aquela vozinha dizia, há uma panela no fogo. E ela disse assim, eu vou subir no ônibus, acho que não há nada, eu desliguei o fogo. E antes de subir no ônibus, ela disse assim, eu vou voltar lá e vou ver se tem uma panela no fogo. E ela volta para casa, quando abre a casa, a panela já estava ali, se contorcendo toda, porque a panela havia ficado no fogo. Então é um exemplo simples, que às vezes a gente não dá bola. Mas o anjo guardião de cada um de nós, ele fala através da nossa consciência. É aquele sussurro no ouvido. Ele não vai nos viver a vida por nós, mas ele vai nos ajudar. E Allan Kardec vai falar isso nesse capítulo que eu falei, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Tá? Eu não estou no WhatsApp, é só porque como a gente está sem data show, eu tenho a apresentação no celular. Então ele vai fazer o questionamento 490 e vai perguntar assim, o que se deve entender por anjo guardião? E os espíritos superiores elevados vão dizer, o espírito protetor de uma ordem elevada. Então aqui tem um termo muito técnico, ordem elevada. O que seria essa ordem elevada? Para quem lembra, para quem leu a escala espírita, Allan Kardec classificou os espíritos em três, com a ajuda dos espíritos, óbvio, classificou os espíritos encarnados e desencarnados em três níveis, em três ordens. Há aqueles que ocupam a base da pirâmide, vamos visualizar dessa forma, que são os espíritos imperfeitos. No segundo patamar, os espíritos bons. E acima, no topo da pirâmide, aos espíritos puros, ou os espíritos perfeitos, dizendo assim. Então, a gente lembrando da escala espírita, a gente vai entender que essa ordem elevada
são aqueles espíritos que estão da segunda ordem para cima. Não são os espíritos imperfeitos. E talvez vocês vão se perguntar, né, em qual dessas ordens que eu estou? Onde que eu estou inserido? Em um simples questionamento a gente consegue entender em que parte da pirâmide nós estamos. Basta a gente fazer a seguinte pergunta. Em algum momento vocês sentem tristeza, raiva, ódio, mágoa, preocupação, medo durante o dia a dia? Em algum momento a gente sente isso? Não precisa ser agora, mas de vez em quando a gente tem esses sentimentos, essas sensações de tristeza, de angústia, de mágoa, de ódio, de raiva. Então, para quem respondeu sim, pode-se dizer que está na base da pirâmide, na ordem dos espíritos imperfeitos da escala espírita, que é a terceira ordem. Mas isso não é ruim, a gente não deve ter vergonha de estar na base da pirâmide. Mas a gente também precisa tomar uma ação, fazer algo para que a gente consiga chegar na segunda ordem da pirâmide, chegar no topo da montanha. Os espíritos bons da escala espírita, eles são muito raros quando eles encarnam na Terra, porque uma das características principais deles é que o espírito predomina sobre a matéria. Ou seja, aqueles sentimentos que a matéria causa no espírito, para o espírito bom isso não ocorre, porque eles têm simplesmente o desejo do bem. Já os espíritos imperfeitos da escala espírita, é a matéria que predomina sobre o espírito. Então carrega o orgulho, carrega o egoísmo e todas as vicissitudes, todos esses sentimentos que essas duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, carregam junto. Então quando eu perguntei se a gente carrega tristeza, se a gente carrega ódio, mágoa, raiva, é porque a matéria ainda nos predomina sobre o nosso espírito. Se eu descer daqui agora e dar um chute na canela de alguém por querer, a pessoa vai ficar, vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai sentir dor, óbvio, mas a dor é da matéria, a dor é do corpo, mas a raiva e o ódio é do espírito. Quando a gente está com fome, eu sou candidato, quando eu estou com fome, pensa no mau humor que eu fico, Ainda mais quando a esposa quer caminhar no centro, entrar em loja, sair de loja e eu estou com fome. Aí o mau humor já fica daquele jeito. Mas o que tem a ver a fome com o mau humor? A fome é um estado fisiológico, é algo que a matéria sente. Só que a matéria ela causa ainda um desconforto no espírito. Então o espírito pega aquela sensação, aquele sentimento ruim para a matéria e transforma em mau humor, em raiva, em ódio. Para a gente ver ainda o quanto a gente ainda, muitas das vezes, se acha a última bolacha do pacote, mas a gente carrega essas coisas que nos atrasam a nossa vida e que dificultam que a gente saia da estrada, da floresta ilesos. Quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém nos ofende e que a gente simplesmente desce, quer brigar, quer ofender, faz um planejamento reencarnatório e queria viver até os 80. Aí sai da casa espírita, briga com alguém ali, entra numa briga, desencarna e volta. Ué, mas eu não ia viver até os 80? Mas tu não... O GPS te mostrou o que era para fazer e tu não fez. Às vezes tu vai na casa espírita na terça, no sábado, faz evangelho no lar, participa de grupo de estudo. Aí quando o filho faz algo que tu não gosta, tu explode, xinga ele, briga. O esposo não arrumou aquilo que tinha que arrumar, briga também. A esposa não fez o que tu gostaria, tu briga também. O colega de trabalho fez algo que eu não gosto, eu brigo também, eu carrego aquele sentimento ruim, eu levo para casa, eu desconto nos meus, e assim a gente vai vivendo dentro dessa floresta. Não seguindo o planejamento reencarnatório, porque às vezes a gente não sabe o que deve fazer, Tita? A gente não sabe o que deve fazer. Seria bom se nós soubéssemos o que tem que fazer, mas daí a gente procura a Igreja Católica, a gente procura o Centro de Umbanda, a gente procura a Casa Espírita, em busca de algo, o que eu tenho que fazer? Por onde que eu tenho que seguir? E o Espiritismo, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, não desmerecendo religião nenhuma, o Espiritismo ele age com muita razão, com muito bom senso. É muito preto no branco e nos dizer, é assim, haja dessa forma que você vai colher dessa forma. Se você agir de outra, você vai... Então não adianta de nada a gente ter todo o conhecimento e não pôr em prática
Não escutar o nosso anjo guardião quando ele nos sussurra no ouvido: cala-te quando alguém te ofende. Engole seco. Ah, mas eu não posso levar desaforo para casa. Quem disse? Isso é o homem que diz, né? A gente ensina desde pequeno para os filhos, né? Se alguém te bater, tu bate de novo e tu não leva desaforo para casa. A gente arrisca dizer ainda, né? Se tu vier, tu vai apanhar em casa ainda. É assim ou não é assim? Eu cresci escutando isso. Se alguém te bater, bate de novo. Aí vem a doutrina espírita e diz assim, ó, se alguém te bater no lado direito, dá o esquerdo. Aí buga, né? A gente diz assim, como assim? Se eu aprendi a vida inteira que eu tenho que bater em quem me bate. Agora o Evangelho está me dizendo isso? Mas tem uma lógica por trás disso. Jesus Cristo diz essas palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E olhem só que coisa engraçada. Ele é um espírito do topo da pirâmide. Ele é um espírito puro. Ele não carrega mais esses sentimentos que a gente exemplificou aqui. Não tem mais tristeza, não tem mais mágoa, não tem mais ódio. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque Allan Kardec pegou as passagens bíblicas e extraiu o conhecimento espírita, adaptou o conhecimento espírita àquelas passagens que Jesus nos deixou. Então a gente não desmerecendo algumas passagens, mas há coisas que vão na contramão do que a doutrina espírita nos diz. Imaginem Jesus dizendo, afasta de mim esse cálice. Jesus não tinha mais essas paixões que poderiam fazer com que ele viesse ao erro. O Cristo não carregava mais isso, porque ele era um espírito puro, ele já tinha passado por todas essas dificuldades e dizem alguns que foi uma linha reta. E às vezes a gente faz assim, né? Aquela estrada nossa não é tão retinha, ela vai assim, ela vai daquele jeito. Já Jesus não, ele chegou ao topo da espírita, ao topo da escala, porque hoje ele carrega só o sentimento do bem. É difícil até a gente imaginar um ser que só faz o bem, né? Em que alguém bate do lado direito e ele dá o lado esquerdo. Então, só para a gente não se estender muito, esse espírito, então, que fica ao nosso lado, que é o anjo guardião, ele é um espírito da segunda ordem ou da primeira, para nós, que somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso que eles vão dizer assim, ó, é o espírito protetor de uma ordem elevada, ou seja, de uma ordem acima da terceira. Então, ou ele está na segunda, ou ele está na primeira. Mas seria muita presunção da gente dizer que eu tenho um anjo da guarda que é um espírito puro, né? É a mesma coisa que tu dá um professor de filosofia para uma criança que está recém aprendendo a ler, né? Então a gente conclui que o nosso anjo guardião é um espírito da segunda ordem. E Allan Kardec, na questão 496, ele vai perguntar assim, ó, o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem o mal. Então, o nosso anjo guardião, aquele espírito que está junto de nós, ele nunca vai nos fazer o mal. Deixa que seja feito por aqueles que lhes tomam o lugar. Então, acusais o destino pelos infortúnios que vos sobrecarregam, sendo que a falta é vossa. Então, além dele ser um espírito que nunca faz o mal, porque, segundo a escala, ele só tem um desejo do bem, quando ele acha que, de tanto insistir, nos aconselhar e nos... né, quantas das vezes a gente vem à casa espírita porque a gente sente aquela coisa assim, eu preciso ir hoje. Às vezes a gente quer ficar em casa, quer, né, coloca o Netflix lá, liga o ar-condicionado, tá muito quente, hoje eu não vou. Hoje eu não vou fazer tal coisa, porque a gente começa a inventar algumas... Porque o espírito quer o conforto, né, que é o Netflix ali, que é a paz do Netflix. E aquele anjo guardião vai dizer assim, vai lá, te arruma, pega tuas coisas, vai. E às vezes a gente está aqui sentado e diz assim, e olha que eu não ia vir na palestra. E às vezes a palestra diz assim, parece que era para mim. E a gente não queria vir. E a maioria das vezes é aquele irmão, aquele anjo guardião que está conosco desde o nascimento e que vai nos acompanhar às vezes até na vida espiritual, que nos incita a esses pensamentos. Ele nos dá bons pensamentos. Só que a gente às vezes fecha os ouvidos porque a gente tem aquele ponto de vista material, como eu falei no início. Agora, no momento que a gente se coloca acima da carne, a gente olha lá de cima, do cume da montanha, a estrada longa e as existências,
a gente vai entender que a gente não é simplesmente isso aqui, ó. Que a gente não é simplesmente uma massa de carne, mas que há algo que habita dentro dessa massa e que carrega todas as nossas experiências das outras existências, carrega todos os conhecimentos que nós adquirimos, por isso que essa alma, ela não retrograda, ela não involui, ela não dá um passo atrás, ela só anda para frente, ela só progride, ela pode estacionar um pouco, mas ela vai progredir, porque é uma lei natural, uma lei divina. E a doutrina dos anjos guardiães também é uma lei natural e uma lei divina. Foi Deus que deu a missão para cada um desses espíritos superiores, dessa ordem da segunda ou da primeira, conduzir aqueles que estão na floresta ainda. Então que nós tenhamos essa consciência de que há sim um ser espiritual junto de nós. Ele não precisa estar do nosso lado, mas ele está ligado a nós. Basta que a gente pense nele. Basta que a gente se feche no quarto de vez em quando, senta na cama, abre o Evangelho, faz uma prece e ore ao anjo guardião. Era assim que Allan Kardec fazia nas manifestações, nas psicografias. Dialogava com o anjo guardião do médium. Então tem aqueles espíritos, São Luís, Santo Agostinho, eram espíritos protetores, eram mentores espirituais dos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec dialogava com os anjos guardiães, às vezes, para saber se algo que o médium dizia era verdade. Então que a gente tenha essa confiança de que Deus nos colocou e nos confiou um ser acima de nós, que já trilhou o que nós estamos trilhando, para nos orientar e para nos induzir no caminho do bem. Nos ajudar a escalar essa montanha do bem, que é difícil. É difícil, às vezes, fazer o bem. A gente faz o bem de vez em quando, vai ali, faz uma coisinha, chega final do ano, cesta básica, presente de Natal, o ano começa, já estamos 8 de fevereiro, e aí? Será que a gente realmente está fazendo bem? Será que a caridade, conforme Jesus nos ensinou, a gente consegue pôr em prática? E a caridade, conforme Jesus entendia, conforme nos mostrou, não é simplesmente passar no mercado ali, sair do Perus e entregar um saco de arroz, uma lata de óleo e dizer, olha, eu fiz a caridade. Isso é fazer o bem, com certeza. Só que a gente ainda não é virtuoso quando simplesmente dar coisas materiais. Para a gente ser virtuoso, a gente tem que exercer a caridade conforme Jesus entendia, que é ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do nosso próximo, e às vezes o nosso próximo está dentro da nossa casa e a gente não consegue entender ele. Os erros que ele comete, a gente diz assim, não, tu tinha que ser perfeito, como é que tu não me entende? Tu deveria me entender. Só que às vezes a gente não entende o outro também, a gente quer entendimento. E o perdão das ofensas. É quando a gente diz assim, eu te perdoo. Mas não é dizer eu te perdoo e não cruzo o meu caminho. É simplesmente tirar de dentro de nós aquela mágoa e aquele sentimento ruim. Então, só para a gente finalizar, já se estendendo, questão 495, Kardec vai perguntar o seguinte: o espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? O que vocês acham? Será que ele nos abandona quando a gente não ouve os conselhos dele? Os espíritos vão dizer assim, ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis. É quando eu digo assim, eu vou seguir a trajetória que o meu GPS está dizendo. É quando eu digo assim, eu estou fazendo mal, mas eu quero continuar fazendo mal. Estou fazendo mal para mim mesmo, às vezes. Estou contrariando a lei de conservação, que é uma das leis morais. Estou contrariando a lei de sociedade, quero me isolar, quero viver sozinho, vou fazer o meu aqui, vou progredir sozinho. Aí eu contrario a lei do progresso. Então assim eu vou contrariando as leis morais, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, que Kardec descreveu 10, mas elas são inúmeras. E a gente vai contrariando as leis, dizendo assim, eu que sei. E aí o espírito se afasta. E por que ele se afasta? Alguém arrisca dizer por que o espírito se afasta? Ele não é um espírito bom? Ele não é um espírito que não quer o nosso mal? Então, se o Gia está errando, está cometendo erros, chego lá no final de semana, caminhão de cerveja, contrariando a lei de conservação, estou danificando meu corpo. Por que ele se afasta no momento que parece que é o momento que eu mais preciso? Alguém arrisca dizer? Não?
É porque ele é um espírito da segunda ordem. E o espírito da segunda ordem, ele cumpre à risca as leis de Deus. E ele não vai contrariar a lei de liberdade. Então todos nós temos o quê? Livre arbítrio. Todos nós podemos fazer o que nós bem entender. Eu posso sair daqui agora, parar ali no bar da esquina, né? Fazer o que eu quiser, ficar ali até altas horas. Posso sair dali e ir para outro lugar. Posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Mas o fato de eu poder fazer o que eu quiser, será que eu devo fazer o que eu quero? E às vezes a gente vem parar numa casa espírita, alguns se afastam porque o conhecimento machuca, o conhecimento dói. A pessoa dizia, olha, foi dito lá naquela bibliografia, né, no livro dos Espíritos, que eu não devo fazer isso, eu não devo contrariar a lei de conservação. Aí eu vou lá, peço um X daquele tamanho, como ele todo, vou na churrascaria, quero comer tudo, no outro dia eu estou passando mal, e aí repito de novo, e repito de novo, e repito de novo, e vou, né, e meu corpo vai sofrendo com aquilo, a matéria vai sofrendo, porque eu não estou conservando ela. Às vezes eu não bebo água, porque não gosto de beber água. É só um exemplo banal. Mas a gente vai contrariando as leis divinas. E ele simplesmente se afasta porque ele diz assim, você é livre para você fazer o que você quiser. Eles não vão contrariar a lei de liberdade. Mas ele vai retornar assim que nós solicitarmos. Eles vão retornar. E que a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores é mais forte. Porque assim como tem o anjo guardião, tem aqueles espíritos que às vezes não querem nosso bem, que são imperfeitos às vezes como nós, e que querem nos ver ruins como eles estão às vezes. E a gente cede às influências, porque a gente sintoniza às vezes com aqueles espíritos que pensam da mesma forma que nós. E simplesmente o anjo guardião se afasta, dando espaço para que a gente siga o nosso livre-arbítrio. No entanto, não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor volta tão logo é chamado. Então, meus amigos e minhas amigas, peço desculpa por ter estendido um pouquinho, tá? Eu só queria ler um breve trecho aqui para a gente finalizar, de um texto que é assinado por São Luís e por Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, né, nesse capítulo dos Anjos Guardiões, onde eles vão dizer assim, ó, há uma doutrina que deveria converter até os mais incrédulos, por seu encanto e doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, que sempre estão prontos a vos aconselhar, apoiar, a ajudar, a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais certos e mais devotados que as mais íntimas ligações que se pode obter nessa terra. Não é uma ideia muito consoladora? É um amigo espiritual. Às vezes ele é mais amigo do que aquelas pessoas que estão junto de nós. Porque ele está ali, ó. Às vezes a gente não ouve os conselhos dele e ele está ali insistentemente querendo nos apoiar. Diferente dos amigos da terra, né? Às vezes tu não ouve o que um amigo te diz. Faz do jeito que tu quiser então, me larga de mão. Já o anjo guardião não. Esses seres estão por aí por ordem de Deus. Foi ele que os colocou perto de vós. Aí estão por amor a ele. E cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Que deve ser penoso às vezes, né? Para um espírito, para um mentor, às vezes ver que a gente está insistindo no erro. Eu olho assim a minha trajetória, não que hoje eu esteja melhor do que ontem, só que hoje eu tenho muito mais compreensão, muito mais maturidade, muito mais conhecimento. E ver quanta bobagem que a gente faz quando é mais novo, quando é mais jovem. E às vezes sem saber, achando que, né? Só que graças a Deus aquele irmão ele não nos abandona e ele nos coloca, às vezes nos direciona. Dizendo assim, vai por aqui, confia em mim. E a gente às vezes decide, eu vou por aqui porque eu não aguento mais errar. A gente erra tanto às vezes na vida que aquilo ali a gente diz assim, chega. E a gente resolve querer acertar agora. E aquele irmão está ali porque ele está por ordem de Deus e porque ele nos ama. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco, nos cárceres, nos hospitais, antros do vício, na solidão. Então não há lugar sagrado. Todos os lugares há espíritos benevolentes a assistir aqueles
que necessitam, seja num presídio, seja num hospital, seja no antro de drogas. Ali é habitado também por espíritos benfeitores. Só que às vezes é muito mais difícil para eles cumprirem a missão, porque há muita influência ruim. Há muitos espíritos que se ligam aos viciados e simplesmente não conseguem abandonar. Às vezes aquele irmão quer sair do vício, quer sair da droga e não consegue, e diz assim, eu quero, mas eu não consigo. Porque às vezes a influência é tão grande daqueles que já partiram e que partiram daqui carregando esses vícios e que eles precisam daqueles que ainda possuem vício para se satisfazerem. Eles olham o ponto de vista equivocado. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve seus sábios conselhos. Então que a gente possa retornar aos nossos lares, a gente possa ler talvez essa mensagem quando chegar em casa, ou outro dia, refletir sobre ela, estudar sobre ela, mas que a gente saia daqui com esse amor divino de que todos nós carregamos, temos ao nosso lado um espírito benfeitor. Quando a gente se sentir sozinho, quando a gente se sentir amargurado, triste, que a gente tenha aquele momento de reflexão, que a gente consiga orar e pedir o amparo para esse irmão, para esse espírito protetor que nos acompanha a todo momento. Podemos nós ter certeza disso. Como nós lemos aqui, eles estão cumprindo uma ordem de Deus. Eles aceitaram a missão, mesmo que ela seja penosa, de nos acompanhar a sair, atravessar essas florestas e um dia chegar lá no cume da montanha, felizes, e olhamos para trás, vendo que não passava apenas de pequenos obstáculos na vida de cada um de nós. Então, que nós possamos ir em paz, com a certeza de que recebemos aquilo que viemos aqui buscar. Muito obrigado.